Com os votos favoráveis dos 12 vereadores, a Câmara Municipal de Indaiatuba aprovou na sessão ordinária desta segunda-feira o reajuste salarial de 5,5% para os funcionários públicos municipais. O cartão Cesta tem aumento de 137% e passa de R$ 504 para R$ 1.200. Um grupo de servidores e representantes do sindicato da categoria acompanhou a votação. Tentou negociação, a gente tentou reunião hoje de manhã com o executivo, porém a gente sabia que o projeto ia vir para a Câmara. Nós estamos aí desde janeiro tentando negociar, tivemos a assembleia no dia 8 de fevereiro, apresentando a pauta para os servidores, encaminhando para a prefeitura. Tivemos aí mais de 30 dias para ser chamado para a primeira negociação, porém, a contraproposta da prefeitura foi apresentada no dia 11 de março, em assembleia, no mesmo dia com a categoria. Não foi aprovado pela categoria o dissídio, porque apenas a reposição salarial, a reposição da inflação, na verdade, que isso é constitucional, então assim, não teve aumento nenhum para a categoria. O cartão Cesta, sim, ele foi de R$ 1.200, então assim, teve 187% de aumento, a categoria aprovou. Foi de quanto para quanto? Ele saiu de R$ 504 para R$ 1.200. Então assim, tivemos um avanço muito importante no cartão Cesta, porém apenas o repasse da inflação, então não tivemos uma valorização da categoria. Qual o percentual então de reajuste? 5,5%. Que é a inflação do último ano. Que é a inflação dos últimos 12 meses. E o que o sindicato faz agora? A categoria está mobilizada, a gente continua na luta pela valorização no salário dos servidores, então a gente continua mobilizado. A categoria está hoje na Câmara acompanhando essa votação. A gente pede para que os vereadores da oposição eles peçam vista, para que então volte esse projeto, para que ele seja reavaliado. Então a gente está aqui para acompanhar juntamente com a categoria. A database é previsto constitucionalmente no artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, e garante, já é uma regra constitucional, a revisão geral anual dos vencimentos, ou seja, pagar a inflação. Então o prefeito que envia um projeto para a Câmara só com a obrigação, o reajuste é zero, porque ele não está fazendo mais que a obrigação constitucional, e isso é lamentável. Em relação ao salário, em relação ao cartão Cesta, ao Vale Alimentação, houve uma significativa melhora de 137%, e a gente valoriza e reconhece isso, em especial porque expande para quem não recebia, que era uma pauta histórica por parte do Sindicato dos Servidores. E também é importante destacar que a Prefeitura apresentou que só iria pagar esse cartão Cesta depois da implementação da nova contratação pela licitação, o que poderia ser depois de outubro, novembro. E a gente brigou e conquistou que fosse agora imediatamente após a aprovação. Então, por um lado, tem uma questão muito boa e importante em relação ao Vale Alimentação, mas em relação aos vencimentos, o salário, na base de cada servidor, absurdamente, lamentavelmente, o prefeito não apresentou o reajuste que a categoria precisa, merece. É quem constrói a prefeitura, é quem está todo dia no local de trabalho. Vale dizer que o município tem orçamento, tem previsão orçamentária para isso, tem margem na folha que está em 34%, a prefeitura pode gastar até 54%, não significa que precisa gastar os 54%, mas tem margem para isso, e a prefeitura faz uma opção política de desprestigiar, de desvalorizar, desrespeitar quem está todo dia trabalhando em prol da população nos serviços públicos. Então a gente espera que os vereadores entendam isso e que não votem hoje, não precisa votar hoje esse ponto que nós não estamos de acordo, vota o que tem de acordo, que foi aprovado em assembleia, e a prefeitura respeite um cronograma e as negociações junto ao sindicato e com os seus servidores. Tem tempo para isso. O pedido de vistas para adiar a votação do projeto foi rejeitado pelos vereadores da situação, maioria na Câmara. Favoráveis, permaneçam sentados e os contrários se levantem. Já o projeto de lei foi aprovado pelos 12 vereadores. Vereador Leandro.
Vereadora Cléia, vereador Adalto, vereador Índio, vereador Sérgio, vereador Cebolinha, vereador Alexandre, vereador Chiniel, vereador Eduardo Toninho, vereador Danilo. A gente se vê amarrado. O voto, vereador Danilo, por favor. É o voto, vereador Danilo. O projeto está aprovado por unanimidade. Vereador Hélio. Favorável. Vereador, já que o projeto de lei do reajuste não tem como alterar por causa da criação de despesa para o executivo, né? Só votar a favor ou contra, qual a necessidade do pedido de vistas? Para a gente poder ouvir, a gente é representante da população, a gente precisa ouvir as duas partes da negociação. A gente verificou pela LOA, pelo orçamento, que existia margem para um aumento maior. A gente queria entender por parte do executivo o porquê desse número e, ao mesmo tempo, entender dos servidores quais são os reais interesses deles, para a gente poder votar com mais assertividade. A princípio, chegou o projeto dessa extensão, dessa magnitude, faltando apenas 10 minutos para a votação. Foi uma votação cega, a gente não conseguiu acompanhar na maioria da oposição. Então as vistas eram para entender, ver como que era, ver como vai ficar, ver essa questão de quanto a gente pode ajudar, porque impacta a rede, que são 5.700 servidores mais os inativos. Não dá para fazer uma votação desse tamanho em regime de urgência, por isso que a gente pediu para ter tempo de conversar. Mas aí no final o voto foi favorável. Foi favorável porque a gente pode votar favorável ou contrário. Se for contrário, como o projeto de lei teria que ficar o ano inteiro nesse incídio. Então a gente achou por bem, como não pediu vistas, aprovar da forma que está, com o cartão de alimentação de 1.200 para todos os servidores, mais um de 5,5, para a gente, na pior das hipóteses, estar garantindo somente os servidores poderem correr atrás aí, ver se consegue até o final de março reformar essa lei aí do executivo. Foi por esse motivo, a gente achou melhor os 5,5 do que 0. Primeiro que nós temos que entender que tem que ter um prazo para se fazer toda a folha de pagamento. Segundo, as pessoas têm que aprender a vir conversar com o vereador, não uns 5 minutos da sessão. Eu nunca fui procurado por ninguém, eu estou sempre à disposição. Agora, não adianta vir aqui, gritar com o vereador, que hoje nós temos uma situação, ou votar a favor ou votar contra. Então, a nossa intenção é essa. E nós não temos o poder de mudar o projeto. Então, nós aguardamos aqui e não aconteceu. Agora, vem aqui um minuto, essa gritaria, não vai resolver nada para ninguém, nem para nós, nem para eles. Eu protocolei há algumas semanas uma solicitação, tá? Sobre o dissídio e sobre o cartão. Veio agora o pedido de vista que eu consegui através do ofício, apesar que eu não tenho poder de negociação, porque eu sou vereador. A negociação é entre o executivo e a categoria, no caso do sindicato que nos representa, certo? Então, nesse ofício que eu protocolei, foi atendido 50%, que foi o cartão, pelo menos o dobro, tá? Quando veio o pedido de vista, o que eu pensei? Pelo menos o dobro do cartão e 5,5% que é o repasse, não é ainda o ideal, que eu gostaria que fosse um aumento real no salário. Mas vamos aprovar para ver se a gente consegue continuar a negociação. Mas o que eu já propus para o Executivo, que a negociação para 2026, que ela comece agora. Eu sempre coloco o meu gabinete à disposição, não somente dos professores, mas também da categoria sindical. Mas em momento algum, eu vou ser sincero aqui para você, em momento algum eu fui procurado pela categoria do sindicato, pelo sindicato, tá? Para a gente tentar conversar. É como eu falei, eu protocolei o pedido, mas eu não tenho esse poder de negociação. Chega aqui, a gente aprova ou recusa. Só que eu estou aberto para conversar com os professores, com os funcionários da educação, porque a gente sabe que a educação é uma área que pesa muito, ela desgasta o servidor, e esse servidor ele precisa ser valorizado. Então a minha preocupação, como eu falei anteriormente, foi o reconhecimento no cartão alimentação, só que a gente precisa ter um aumento real no salário. Agora, todo ano esse projeto é votado assim, no dia, o projeto chega no dia da votação. Por que não é possível fazer isso com mais calma? Isso é inadmissível. Nós tivemos uma reunião hoje pela manhã e o líder de governo, Cebolinha, citou essa situação. Nós não queremos votar projeto com regime de urgência. A gente quer ter um conhecimento prévio desse projeto. Que esse projeto chegue agora para que depois a gente possa votar.
Mas nesse caso do dissídio, se a gente adia a votação, na folha do mês de abril não vem o pagamento. Não, mas o dissídio, a data do dissídio já existe. Sim, mas se a gente adia a votação, não vem o pagamento no próximo mês, no cartão, por exemplo. Agora, mas se o projeto tivesse vindo antes? Teria que ter vindo antes, isso é fato, concordo com você. O projeto tinha que ter vindo antes, para a gente tomar conhecimento antes e poder votar com mais propriedade. É isso que a gente pede, que o Executivo encaminhe os projetos com antecedência, para que a gente não passe por uma situação desagradável que aconteceu aqui hoje. Mas a maioria na Câmara é da situação. Sim. Mesmo assim, não deu para fazer esse diálogo com o Executivo para que esse ano fosse diferente de tantos anos anteriores? Eu vim solicitando desde a semana passada uma reunião, fiz algumas reuniões com o prefeito, sempre me atendeu, a secretária da Secretaria Institucional sempre me atendeu. Nós tivemos uma reunião hoje pela manhã, só que nós pedimos que o projeto venha antes, para que isso não aconteça, como você citou. Aconteceu em anos anteriores, mas isso não pode acontecer mais. Esse projeto precisa chegar com antecedência, porque é um assunto muito sério. Todo projeto aqui é de muita seriedade, mas esse é um projeto que envolve pessoas que trabalham em prol da nossa população. Então a gente precisa ler com antecedência para votar com mais calma. A reivindicação dos servidores é de reajuste salarial de 16,7%.